Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos todos aqui a mais um episódio do podcast Passou do Ponto. Um episódio, pra mim, muito especial. Talvez o mais especial até agora. Que isso, rapaz? E não é pegadinha, eu vou te explicar por quê, André. Diga Tô lá. aqui com o André Bona. Muitos de vocês certamente conhecem o André. E esse episódio é especial pra mim, porque quando eu comecei essa função de ser educador financeiro, tu era um dos caras que eu me espelhava. Eu falei assim, pô, cara bacana, faz conteúdo sério e tal. Porra, tem gente legal, né? Tinha basicamente tu, a Natália Arcuri, que tava recém começando, o Serbassi, que eu conhecia pelos vídeos, Não, nós a fazíamos Natália foi vídeos. depois. Natália foi em 2016. É, mas que eu comecei em 2017. Ah, tá. Aí entendi. tinha essa galera. É, quando eu comecei, Ramiro, pô, já te interrompi na introdução. Tem Não, fica à problema? vontade, isso que é o legal. desse podcast. Quando eu comecei, cara, tinha o Rafael Seabra, era porque tinha aquela época dos blogs, na verdade. A blogosfera. Tinha o HC Investimentos, o Rafael Seabra já fazia um trabalho. Eles foram meus mentores. E Fiz um de curso com eles. vídeo tinha o Baster, o Baster já fazia conteúdo. Basta fazer conteúdo. Que eu me lembro. Mas não tinha muito, até que não tinha muita referência, né? O meu site, que eu publico até hoje artigo, eu coloquei no ar em 2011. E no YouTube eu comecei a gravar em 2013. Então é zero 2013. referência. Você foi o primeiro do YouTube, né? Não, acho que não. O Baster já tinha alguma Baster. coisa. O pessoal do Dinheirama também, às vezes, colocava alguma coisa. Foi um momento muito de descoberta do próprio YouTube. Eu diria que é pré-YouTube da forma como ele é hoje, né? Sim. Era um campo, assim, totalmente de teste. Poxa, então é muito especial pra mim estar aqui contigo, porque quando eu fui dar esse passo, eu comecei com blog também, e aí justamente eu acompanhava muito o HC Investimentos e o Quero Ficar Rico, do Rafael Seabra, e aí eles lançaram um curso sobre como ter um blog, eu comecei um blog, e aí fui conhecendo o pessoal que tinha blog, conheci um blogueiro chamado Thiago Negro, que lá em São Paulo falou, mano, começa a fazer vídeo pro YouTube, eu comecei agora, eu tô com 6 mil inscritos, e poxa, tem esse cara aqui, o André Bona, que faz vídeo e tal. Depois fui descobrir a história que tu disse pra ele começar a fazer vídeos, né? É verdade isso aí. Pô, já estamos explorando aqui a história. Então, André, faz o seguinte, tá? Conta um pouco a tua história de vida até... Putz, vai demorar pra caramba. História profissional. Ah, tá. Já reduziu. Cara, então vou contar o que eu até estava conversando aqui com os meninos um pouco antes aqui. Para começar, eu não sou um cara do mercado financeiro, né? Minha formação é em turismo. Não sabia Outro disso. dia eu até fui fazer uma palestra para o pessoal de ensino médio sobre carreiras, essa coisa. Falei, se você quiser trabalhar no mercado financeiro, comece fazendo faculdade de turismo que deve dar certo. Mas isso tem muitos anos, eu me formei em 98, né? E depois eu fiz um MBA em gestão empresarial e a minha grande paixão sempre foi gestão, tá? E aí, na primeira década desse século aí, eu empreendi com um amigo meu na área de telecomunicações, a gente prestava um determinado tipo de serviço para empresas, e aí deu muito certo. A gente ajudava as empresas a reduzir custo, então uma coisa que em 3 anos a gente fez uma carteira de clientes bem grande. E aí eu vendi a minha participação, né? Isso foi 2008 para 2009. E aí eu falei, bom, eu preciso cuidar um pouco aqui, saber como é que eu vou cuidar do dinheiro aqui, que eu recebi e tal, não sei o quê. E aí eu comecei como todo mundo. Aí naquelas coisas de feira que tinha uma feira que chamava... esqueci o nome. Eles faziam em várias praças do Brasil um evento de bolsa de valores e tal. Expo Money. Expo Money, exatamente, isso aí. E aí eu comecei em algumas, aí já tinha uma galera que já fazia muita palestra presencial, de escritórios de agentes autônomos e tal. Eu fui indo e eu falei, pô, eu gostei disso aqui, eu vou trabalhar com isso aqui. E aí eu cheguei com essa decisão de trabalhar e me ofereci para trabalhar no escritório de assessoria. E eu iria, se fosse de graça, eu iria. E o que tinha lá era uma bolsa de trainee, de estagiário, mas assim, eu já não dependia mais daquele ali para sobreviver. Então, Você estava tranquilo financeiramente nessa etapa. Legal. Não totalmente tranquilo, mas já tinha uma boa reserva que eu podia fazer uma transição com tranquilidade. Então eu fui, me apaixonei, adorei, né? E assim eu comecei no mercado, como agente autônomo de investimentos. Depois eu montei a unidade desse escritório em São Paulo, que era originário de Vitória, que é a minha cidade natal. E a partir daí, depois eu tive uma equipe de assessores, eu comecei a atuar na gestão dessa equipe. Em 2011 eu coloquei o site no ar, porque a gente já dava alguns cursos presenciais. Eu tenho uma história, é por isso que eu falei que era longa, mas não vou entrar em detalhes. Mas eu já dei aula no passado, professor, sala de aula, giz, papapá. Já fui coordenador de curso, né?
Então, a parte de educação sempre foi uma coisa que teve comigo. Os meus pais são professores, foram professores a vida toda. Então, esse sempre foi um ambiente que eu sempre tive uma satisfação de estar. E nesse processo também, antes de mercado financeiro, eu sempre trabalhei com cursos, treinamentos corporativos e tal. Então, é uma coisa que eu gostava. Então, quando eu fui para o mercado, um novo aprendizado, e rapidamente eu consegui também colocar aquilo numa maneira de passar para as pessoas que estavam chegando ali para aprender. Então comecei a dar os cursos presenciais, aí coloquei o meu blog no ar em 2011 e comecei a fazer vídeos para o YouTube em 2013. Foi exatamente assim. Depois, em 2018, eu passei a me dedicar exclusivamente à educação, né? E aí deixei o agente autônomo, vendi a minha participação que tinha lá e pronto, a partir daí 100% da educação. É isso aí. Pô, que legal. E para explorar um pouco esse acho que início de internet, início de educação com a parte de agente autônomo, assim, o que te fez, primeiro, o que te fez tomar essa decisão de ficar exclusivamente com a educação e abrir mão de uma empresa que eu imagino tinha um tamanho legal, porque tinha uma relevância muito grande, né? Se você puder dar um contexto, assim, quantos clientes, patrimônio sobre assessoria vocês tinham, Sim, como é que era? Perfeito. Então, no começo do escritório de agente autônomo, eu entrei como um associado, né, em 2009. Em 2012, eu me tornei sócio porque eu fui abrir a unidade em São Paulo. Hoje, esse mesmo escritório ele tem unidade em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, talvez alguma outra, Vitória mesmo, né, que é a matriz. Hoje eu acredito que eu não tenho certeza mais, porque eu não acompanho mais a operação, mas eu acredito que ele deva ter uns 6 bi de custódia, né, e uma equipe superior a 100 profissionais. Então, o que aconteceu foi vocação, cara. Foi aquilo que me deixa mais feliz, né? Muito mais nesse sentido do que numa escolha financeira. Na verdade, Ramiro, 100% das minhas escolhas profissionais ao longo de toda a minha vida foram decididas por coração e não financeiramente. Aconteceu de financeiramente também ser bom, mas as escolhas sempre tiveram um fundo emocional, digamos assim, de ligação, de afetividade e tal. Isso para mim sempre foi uma coisa importante. É muito importante e é coragem, né? Porque é usar o dinheiro porque ele serve, né? Exatamente. E tipo, você abre mão do curto prazo. Então você tem que já ir desenvolvendo em toda a sua vida uma visão de longo prazo. Não apenas na hora de investir, saber que uma ação vai subir, vai cair, vai dar pirueta, que você vai ficar 5 anos às vezes no negativo. Isso você já leva para os investimentos. Fica mais fácil para mim levar. Porque na realidade sempre foi assim. Você abre mão, às vezes, de um emprego aqui legal que vai pagar, você vai para uma outra situação que você vai construir. A situação que você constrói demora, tem um tempo de maturação, tem a sua curva de aprendizado. Então, você sempre está construindo para longo prazo, né? Então, isso, quando eu me deparei com essa mesma necessidade do mercado financeiro, é uma coisa extremamente natural para mim, entendeu? Não tem muita dificuldade nesse aspecto aí. Poxa, que legal. Parabéns aí pela decisão. A ideia desse podcast... Eu não sei se é parabéns, não. Eu sei que é desse coração, jeito. Te fazia feliz. Isso sem dúvida. Tu vai ver aqui que mais além, a gente deixa as melhores perguntas pro final, mas no final eu vou perguntar um pouco da relação do dinheiro com outras coisas da vida. Massa. E acho que vão ter bastante ponto pra explorar aí, né? Mas ainda assim, pra não pular ainda pro presente, assim, no meio dessa tua história, logo nos primeiros segundos aqui do podcast, eu comentei, né? Que, poxa, comecei a gravar vídeos pro YouTube porque um cara, que era o Thiago Negro, que tinha um escritório de assessoria, era só escritório de assessoria, referenciou a ti e falou, pô, tem o André Bona lá, um cara que faz vídeo pro YouTube, tem também uma assessoria, o cara tá super bem e tal. E eu mesmo comecei e tenho 6 mil inscritos. E aí depois eu fui descobrir que teve essa influência direta, né? Ele teve uma influência direta na gente começar o nosso canal e tu teve uma influência direta nele começar o canal dele, né? Sim, na verdade a história foi a seguinte. Quando eu fui montar a unidade do agente autônomo em São Paulo, tinha um local que era um coworking, que era uma espécie de incubadora de escritórios. Então, nesse coworking, quando você estava começando as operações, era melhor estar ali, porque ela tinha todas as questões regulamentares, a sala tinha gravação de chamadas, tinha tudo que precisa ter, e foi um coworking montado para essa necessidade. Então, vários escritórios de investimento dividiam esse espaço na mesa de operações. Então, nesse local, eu sentava numa baia, e é como se aqui na mesa tivesse a divisão da baia, e aí onde você está era o Thiago. Caramba. E a gente sentava aqui, né? De frente, trocava ideia, conversava, ia tomar café, batia muito papo. E eu realmente já fazia os vídeos, né?
E aí a gente conversando, ele achou um caminho ali para ele também, que depois ele fez muito bem, por sinal. E foi assim, realmente foi isso aí. Era uma coisa dali, de conversa, de não sei o quê, que a gente acabou trocando essa ideia. E eu não vou dizer que eu inspirei ele, né? Mas aquelas ideias que a gente trocava foram fundamentais para que ele trilhasse o caminho de sucesso que ele trilhou. Interessante, né? E dizem que o fenômeno criativo é um fenômeno coletivo, né? Uhum. Que uma pessoa puxa a outra e não à toa tem várias... desde bandas famosas a movimentos culturais em que todo mundo era parça, né? Tu vai ver lá, todo mundo era amigo, todo mundo se conhecia. Isso vai desde grandes artistas lá, da Renascença e tal, até a coisa mais simples do mundo, tipo as boy bands cariocas anos 2000, né? For Fun, aquelas bandas de adolescente, todo mundo era amigo. Sim. E é massa... Não, você tem isso inclusive em esporte. Por exemplo, você pega lá os caras de Fórmula 1 que estão disputando hoje, eles disputavam na adolescência, no kart, disputavam na Fórmula 3, na Fórmula 2 e chegam juntos, né? Então tem esse caminho, sacou, para todo mundo. Isso é bem legal. Até os dois melhores duplistas do Brasil no tênis, o Marcelo Melo e o Bruno Soares, eles treinavam no mesmo clube. Então é bizarro isso. Massa demais. E aí, então, trazendo para os dias de hoje... Não, peraí, deixa eu só contar mais uma. Posso te interromper? Boa, claro. Então, o que puder explorar dessa história aí, o pessoal vai ser essa história é muito legal porque, assim, a troca de ideias, ela ajuda a oxigenar muito. Eu acho muito isso aí. Tanto é que, assim, uma coisa que eu tento fazer para oxigenar as minhas ideias é ter um convívio muito fora da bolha financeira, sabe? Então, assim, eu faço muitas coisas fora do tipo, vou pegar onda, vou fazer jiu-jitsu, vou não sei o quê, conhecer pessoas que não estão na bolha financeira e que não convivem essa realidade que a gente tem. Só que nessas relações de dia a dia, você tem muito insight poderoso, de coisa que você pode colocar, caminhos para você orientar, porque quando você fica rodando dentro da bolha é mais difícil. Para mim, essa oxigenação funciona. E no caso específico daquele momento com o Thiago, que a gente teve essa relação, também era legal, porque volta e meia a gente, vamos sair ali para tomar um café, e a gente conversava de tudo, de gestão de processo do escritório, que ele tinha, como eu fazia, como ele fazia, de ideias de marketing digital, de ideias de produção de conteúdo, de ideias de alocação de carteira, tudo isso a gente conversava. Então, aquelas coisas ali acabaram contribuindo, acho que para as duas partes, como em qualquer relação, né? Tem uma coisa assim que eu lembro muito que ele me falou uma vez que eu levo até hoje para mim, que não tem nada a ver com finanças, investimento, vídeo, nada. Mas eu me lembro que na época eu estava muito sedentário e eu comecei a fazer umas atividades físicas no final de semana, só que no final de semana é muito pouco, você não consegue ter o ritmo e tal, né? E aí ele falou, André, eu tento fazer tudo durante a semana. Durante a semana eu trabalho, eu tento fazer minha atividade física. Eu nem sei se ele fazia de verdade ou se era um ideal do que ele passou, mas eu passei a levar aquilo para mim. E aí eu falei, não, realmente, sábado e domingo eu tenho que tomar cachaça, ficar com a família, me divertir, ficar vendo televisão, ficar vendo Fórmula 1, porque durante a semana tem que ter o trabalho, tem que ter atividade física, tem que ter tudo. Isso tem que tá na rotina. E ele falou isso, que ele nem jogou assim e você pega. Então, esse tipo de insight eu acho maneiro, porque sempre sai. Aqui a gente estava conversando antes, já um monte de coisa já vem insight. Com certeza, na outra mão também pode ir. Então, eu acho que essas conversas são maravilhosas. Acho que acabou de vir, inclusive, né? Tá vendo? Porque aqui eu misturo muito final de semana com meio de semana, e às vezes o sábado inteiro trabalhando, e aí responde ali stories e tal. E é um bom ponto de vista. E eu aqui, como host desse podcast, acho que esse é o 6º episódio que eu tô gravando. Cara, o que as pessoas vieram aqui já me fizeram pensar. Tem coisa que eu fico refletindo até hoje. E assim, eu nunca ouvi ainda um episódio. É só de estar participando aqui, vendo, pensando, porra, aquela ideia lá, puta, tem tudo a ver. Porra, que eu tô errando na forma com que eu tô tomando algumas decisões. Então, com absoluta certeza, né, esse giro. Cara, isso acontece. O que eu mais tô gostando desse podcast, cara, é isso, porque a gente... No momento que a gente grava esse, a gente só publicou um episódio. Então, eu nem sei o resultado que tá dando. Não sei se é um podcast de audiência enorme, de audiência baixa. Mas, porra, trocar ideias com pessoas que a gente admira, que a gente chama aqui são pessoas que
Não necessariamente pensam parecido, mas são pessoas sérias, né? Sim. Não vai chamar nenhum picareta pra cá, não vai chamar ninguém que vai ter ideias absurdas aqui. Então tem princípios muito parecidos. E, porra, como tá sendo bom, velho, trocar ideia que legal. com essa galera. Cara, eu acho que esses insights, eles surgem a todo momento. Eu acho isso muito valioso. Inclusive, uma das outras formas que eu utilizo para gerar insight, além dessas conversas com gente de fora da nossa bolha, é leitura, cara. Eu adoro ler. Eu leio de qualquer assunto. Às vezes eu tô lendo lá um assunto nada a ver mesmo, sacou? Nada a ver, e vem ideia. Por quê? Porque eu acho que isso traz uma coisa que eu acho importante no conteúdo, quando a gente produz, é fazer a conexão com a realidade, é não ficar na bolha pela bolha, saca? Então, peraí. Aquilo que a gente está produzindo tem que ter uma utilidade na vida real. E a vida real do cara, às vezes, é ele fazer uma atividade lá real, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas essas coisas têm que ter uma ligação. Então, leitura de assuntos variados, que é aquela coisa até que o próprio Charlie Munger fala muito, né? Sim. Uma pessoa que tem uma cultura geral, ela vai ser um melhor investidor, né? Porque ela consegue ler melhor o mundo, os acontecimentos e interpretar aquilo. Então, eu gosto muito, assim, leitura pra caramba, convivo em diferentes grupos, né? O ano passado eu resolvi fazer uma aventura meio nômade e fiquei um ano, assim, nômade. Então, primeiro eu fui subindo o Nordeste, aí fiquei um mês em cada estado, até o Rio Grande do Norte. Mas o que eu estou falando disso é porque você vê a maneira como as pessoas vivem diferente, as culturas diferentes. Cara, isso tudo eu acho valiosíssimo. Isso aí é incrível. E foi legal, Ramiro, que a gente estava conversando aqui antes também, o André destacou ali, né, sobre buscar o contraditório. Mesmo aquilo que a gente não acredita, isso. Às vezes vou ler se eu acredito em capitalismo, não vou ler só aquela bolha, entre aspas, que eu acredito e como eu vou estar avançando ali. Mas vou buscar a antítese disso para eu estar mesmo desmistificando coisas ou consolidando coisas que eu acredito, né? É verdade. Em vários temas. No mercado, a gente estava falando do exemplo do mercado, que eu fiz uma leitura com meus alunos lá, no grupo de estudo que eu faço, que é gratuito no YouTube e tal. A gente leu Benjamin Graham, a gente leu Peter Lynch, Warren Buffett, Damodaran, e fomos ler também John C. Bogle, defendendo os ETFs e os indexados. Entendeu? Então, assim, cara, agora vocês tomem as conclusões, cheguem às conclusões de vocês aí. Mas nós vimos os melhores argumentos de cada linha, cada escola. Exatamente. Agora cada um digere. Cara, que legal. E tem uma coisa aqui, ó. Tá vendo aquele livro ali, chamado Como Ler Livros, do Mortimer Adler? Teve um momento, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, que é uma coisa que eu sempre fico pensando, né? Que foi quando eu e o Bruno, né, meu sócio, que cofundou aqui, né, o Marcos, sócio também, mas quando a gente tinha a ideia de, cara, fundar uma gestora de investimentos. E aí eu passei um semestre, entre aspas, sabático, né, morando na casa dos meus pais, sem trabalhar, eu tinha uma carteirinha ali de fundos imobiliários que me dava ali uma coisinha que eu gastava no dia a dia, mas eu basicamente passava lendo, assim, 4 horas por dia, criando plano de negócios, estudando para o CGA, que eu precisava me tornar gestor para tocar nosso plano. E aquele foi o primeiro livro que eu li nessa tranche. Eu li um livro por semana por 6 meses. Então eu li 26 livros, li e resenhei 26 livros, uma tacada, que era para construir os produtos da gestora. E aquele livro foi o primeiro que eu li e ele fala muito sobre isso, que o legal de se tornar um leitor é que, primeiro, né, o leitor ele tem que entender as proposições do autor. E não é para concordar ou não, é só para entender as proposições, anotar as principais e depois tu avalia. Pô, isso aqui é a opinião do cara, isso aqui é fato. Se é fato, pode estar enviesado, pode não estar. E aí, embora eu não tenha ido tanto pro contraditório, em questão de, já ler, sei lá, o Karl Marx, por exemplo, esse nível eu ainda não cheguei, mas em filosofia de investimento a gente viu bastante coisa, eu vi bastante coisa. Então pega um exemplo aqui, esse livro, F. Wall Street, né? Fuck Wall Street. Esse cara aqui, ele tem um approach que eu acho bem complexo, né? De fluxo de caixa descontado, feito pelo investidor pessoa física, analisando poucos momentos por dia. Eu discordei de muito daquilo que o autor trouxe. Tem outro livro que se chama The One Rule, acho que não tá aí, hashtag One Rule, do Phil Town, que um cara tem uma tese de que qualquer pessoa pode viver de renda com uma renda de 15% ao ano, investindo de forma concentrada em poucas ações. Cara, achei aquilo um absurdo. Mas achei muito legal, porque eu pensei, legal, o cara tem os argumentos, como é que ele traz isso, mas, deixa eu pensar isso aqui. É bem, bem interessante essa visão de propósito. Eu acho que a leitura, cara, a leitura, ela te permite entender o racional
do resumo dela. Tipo assim, o que acontece? Às vezes a gente vê muito conteúdo na internet, a galera hoje quer tudo rápido. E ali você está vendo um insight que veio, por exemplo, o Warren Buffett falou isso, você coloca ali, mas você não sabe todo o racional para aquilo ali. Então você vira meramente um reprodutor de chavões. Então o que eu falo? Cara, legal, eu estou falando isso aqui, ó. Só que se você estudar isso aqui, você vai absorver melhor o que eu estou falando. Porque você vai entender qual foi a construção para isso que eu estou afirmando aqui. Então, eu acho fundamental. Porque o cara, no livro, ele tem que embasar o que ele está afirmando. Ele tem toda a construção do raciocínio. E aí você pode sim, como você falou, achar uma premissa falsa. Por exemplo, a teoria de portfólio Markowitz, que eu acho horrorosa. Tamo junto. Então tá bom. Mas também se não tivesse, foda-se. Aí. Peraí. Eu li 3, 4 livros desse tamanho para falar, cara, deixa eu ver se eu encontro algo que eu vou concordar aqui. E eu realmente não encontrei. Menos no sentido técnico, mas mais no sentido assim, como é que o indivíduo aplica isso? Sabe uma história do Markowitz, né? Ele desenvolveu toda a teoria, lindo, fronteira eficiente, olhar covariância e tal. Daí o Jason Zweig, que é o cara que faz os comentários do livro O Investidor Inteligente, ele tem um livro em que ele entrevistou o Markowitz e perguntou: Markowitz, porra, parabéns aí, prêmio Nobel, dá o diabo. Mas me diz uma coisa, como é que tu aloca? Como é que tá a tua carteira? E o Markowitz falou: pois é, né? Olha só que louco, eu medi um monte de dados estatísticos, criei minha teoria e tal, mas minha carteira é 60% ações, 40% bonds. Daí ele diz: não, como assim, porra? Tu não indexado ainda, né? Indexado. Ele fala: não, mas é que assim, a covariância, a correlação, ela vai mudar com o tempo e tal, então é muito complexo. Então o cara que criou a teoria, ele fala e simplificou. Né? E o próprio Buffett, né? O Buffett, tirando de contexto, tu pega a frase que a diversificação, a proteção contra a ignorância e tal. E de fato a carteira dele, né? 40% Apple hoje e tal. Mas o conselho dele para os investidores é diversificar. Exatamente. Ele fala isso. Ele fala inclusive, que é essa orientação que ele deixa para a mulher dele, não é? Quando eu morrer, você vai pegar a carteira e vai botar num fundo indexado e acabou. Né? O Bogle explora isso bastante no livro O Investidor de Bom Senso dele. Por quê? Porque, não sei se você leu esse livro, mas no final de cada capítulo ele coloca assim: Don't take my words. Pegue as palavras de fulano de tal. Ele vai lá, pega um trecho e coloca. De vários caras do mercado expoentes falando, cara, o que eu acho interessante é porque, a princípio, às vezes um investidor vê aquilo e é meio contraintuitivo você achar assim, pô, mas peraí, eu segui o índice, vai ser melhor do que eu não seguir. É contraintuitivo, pô. Né? Eu tenho um monte de argumento para dizer que sim, que não, mas o lance é que você começa a ver que tem muita gente inteligente com embasamento, o que não significa que você vai concordar, mas não é que o cara pariu do nada a ideia. Não, tem uma argumentação, assim como tem o contrário também. Então, você entender esses argumentos, essa profundidade, sem dúvida vai te dar muito mais autonomia para a decisão e muito mais conforto. Quer dizer, eu acho que hoje o investidor não tem o conforto da decisão. A bolsa subiu, desceu, e daí? E daí? Qual o problema disso? Sobe e desce todo dia, dá pirueta, isso aí é assim mesmo, sempre foi, sempre vai ser. Você esperar que no dia que você comprou virou uma renda fixa turbinada, não é isso. Exato. Né? A do Buffett também cai, meu. Não é só a sua, não. Então não tem essa. Então acho que a gente está misturando os assuntos, mas aí que é bom, um papo de bar. Então eu acho que aqui os livros dão esse embasamento fantástico. E ali eu estou vendo ali o Kahneman. Gosto muito também da linha comportamental, gosto do Kahneman. O Misbehaving do Thaler eu acho legal. O Iludidos pelo Acaso do Taleb eu acho legal também. Enfim, tem bastante literatura aí para quem quiser estudar, aprender. E a leitura só traz ganhos, né? Aliás, quando eu penso na leitura, eu até penso assim, tem gente... Sabe aquela coisa que o pessoal fala, devo fazer faculdade... Olha eu mudando de assunto. Devo fazer faculdade ou não? Sabe esse papo, né? Às vezes o cara estudou um assunto, mas o jogador de futebol não estudou e ganha... Mas, mas peraí, mas vamos pensar uma coisa aqui. Se eu estudo uma coisa, eu já ganhei o conhecimento. O dinheiro é uma outra coisa, o conhecimento você já adquiriu. Então, o ganho do estudar é ter o conhecimento. Não é ganhar dinheiro, é como que você vai fazer diante das condições de mercado, né? Onde você atua. Mas o ganho é saber. O ganho não é uma outra coisa diferente de saber. Eu enxergo assim. Tem uma teoria que não sei se já não se tem nesse podcast, mas é que existem 3 moedas, né? Conhecimento, tempo e dinheiro.
E a lógica é, se tu quer melhorar uma dessas moedas, usa as outras duas. Tu quer melhorar conhecimento? Porra, usa teu tempo e teu dinheiro. Tu quer ter mais tempo? Usa teu dinheiro e teu conhecimento. Tu quer ter mais dinheiro? Usa teu tempo e teu conhecimento. Então, é essa a lógica. E só trazendo ali, né, Ramiro, o André trouxe um conceito muito importante, né? Não é leitura, às vezes, por leitura, né? É ler criticamente, brigar com aquilo ali, e não é porque tu acredita, eventualmente, naquilo ali que é a verdade absoluta, né? No mercado a gente vê muito disso. Por exemplo, aqui mesmo a gente trabalha com modelos sistemáticos mais quantitativos. É por isso que a gente acredita que é só essa forma que existe de ganhar dinheiro no mercado financeiro, ganhar dinheiro, que é o melhor, vamos dizer, para a pessoa, o melhor método para ela estar investindo. Tem muitas pessoas que tomam estratégias mais direcionais, qualitativas, gestores como a Dynamo, Verde, enfim, estão aí na história entregando resultados consistentes. Tem cara que só investe de forma passiva, tem uma propriedade, funciona. Então é muito nesse sentido, né? De brigar com aquilo ali, não é porque tu acredita em algo que é a verdade absoluta, ainda mais quando a gente fala de mercado de investimentos. E sobre essa questão de verdade absoluta, eu acho que é fundamental que um investidor ou qualquer pessoa, que aí nós estamos falando de conhecimento, certo? Conhecimento. Que você tenha que ser capaz de entender que você vai ter que ficar sozinho no sentido da sua convicção, do seu aprendizado. Né? Vou te dar um exemplo aqui. O cara chega e fala assim, eu acho no esporte que fulano foi melhor do que fulano. Aí o outro fala assim, não, mas toda a mídia acha o contrário. E daí? Eu acho pelos motivos da minha convicção. Não tem problema eu achar diferente de todo mundo. Então, assim, às vezes chega um momento que a gente só está repetindo argumentos sem digerir, compreender e falar, pô, não, isso não faz sentido para mim. Então, não, acho que ninguém precisa ter medo disso, de ter a sua digestão, procurar você mesmo entender, compreender e tirar aquilo. Não, cara, tudo bem, entendo que isso aí, legal. Cara, mas para mim, o que funciona, o que me deixa confortável é esse caminho aqui. E tá tudo bem, e você vai arcar com os ônus e bônus da sua escolha e tá tudo certo. Eu não acho nem que é uma questão de medo. Eu acho que é mais confortável tu ter aquela ideia, tipo, eu me identifico como um liberal. Então, tem um tema, sei lá, eleições. O que os liberais vão fazer? Deixa eu ver aqui o que os caras vão fazer. Então, eu vou fazer isso também. Vou dar um copiar e colar e acabou. O que o liberal pensa sobre pauta X, liberação de drogas? Se os liberais pensam isso, eu que sou um liberal vou pensar também. Eu acho que é quase uma dupla, né? A preguiça de pensar e o medo de ser julgado por pensar diferente. Então, é esse ponto que eu acho que a gente tem que abandonar. O medo de pensar diferente, né? Total. A gente não precisa se policiar nem ser policiado por ninguém disso aí. Exatamente. Nas nossas convicções. Nós estamos falando aqui intelectualmente de coisas nem tão polêmicas. Estou falando em todo qualquer assunto, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter essa tranquilidade de saber que muitas vezes nós vamos caminhar sozinho. A gente sempre vai trazer o paralelo do investidor, porque na hora de apertar o botão lá, é ele que aperta. Digamos, ele que toma a decisão. Então, mesmo confiando a um serviço, ele vai tomar a decisão de confiar ao serviço ou não. Mas aquilo tem que ter feito sentido profundamente para ele. E não na superfície. Porque na superfície ele não vai levar adiante o que foi planejado. E aí, o que adianta? Exatamente. E a gente está, Ramiro, falando muito na ótica da obtenção do conhecimento, né? A gente não vai sair desse meio também, mas antes mesmo o André estava mostrando pra gente sobre livros, né? Que ele escreveu também. Eu acho que seria legal. Exatamente. Daqui a pouco falaremos. Seria legal depois trazer um pouquinho ali sobre isso. Valeu. Vamos falar sobre isso com absoluta certeza. Está aqui para não me esquecer de jeito nenhum. Mas antes, eu fiquei com uma dúvida genuína aqui, que espero seja a dúvida da audiência, mas que é a seguinte. Então, o cara tomou todas as suas decisões até aqui por convicção, que nem tu acabou de falar, né? Sem medo, dane-se que os outros vão pensar. E aí, claramente, tu é um leitor ávido, tu é um cara que pratica teus esportes, eu vejo lá que tu surfa. E aí eu queria entender assim, como é que é organizado o teu dia, na média? Assim, como é que é o ritmo de trabalho do André? Bom, na média eu faço 9 atividades físicas por semana. Caralho. Porra, que beleza. Porque 3 por dia é muito pouco. Por semana. Tem que fazer 3. 3. Tem que passar umas dicas pro Ramiro. 3, tá precisando ter uns hábitos mais saudáveis então. Vou fazer 3 vezes o que o médico diz. Posso trocar por churrascos? O problema do Ramiro é que em vez de 9 atividades aí você tem que lidar com as suas convicções e decidir por elas. Eu não vou decidir por você.
Mas então é isso, eu pego onda e tem um ritmo, tem treino, tem a galera que treina, então é marcado, são 2 horas de treino, de 7 às 9. Então isso acontece 3 vezes por semana. Os dias variam em função das condições do mar. Ou de eventuais compromissos com amigos queridos de Porto Alegre, né? Como hoje, por exemplo. Hoje eu não marquei segunda, terça e vou treinar amanhã. Hoje não. Faço jiu-jitsu 3 vezes por semana também, porque eu acho que é um negócio muito legal pro raciocínio, a vibe é legal, o negócio é difícil, eu só apanho, tem 3 anos quase. É bom apanhar, Você passa a gostar de apanhar. É até diferente quando você bate. Mas é legal porque é um jogo de xadrez, é uma parada que é você com você, apesar do cara estar querendo te matar, na verdade é você com você. E faço um pilates. Por quê? Porque quem tem mais de 40 anos tem que fazer pilates, velho. Então, mais de 40? Pô, tô livre por um tempo, então graças a Deus. Tá. Porque melhora o condicionamento, o agachamento, elasticidade e até para as tarefas básicas do dia a dia. Então esse combo acaba me ajudando muito. Então eu mantenho esse nível de atividade física aí. Então isso durante toda a semana. Entre as atividades físicas, eu falo com a minha esposa que eu sou um surfista amador profissional, certo? Porque é sério o negócio, sabe? É sério dentro do amadorismo. O tempo que sobra dessas 3 atividades principais, né? Eu estudo, eu trabalho, eu produzo, né, conteúdo, eu converso com a equipe, eu tenho empresa de outra atuação e atuo como conselheiro, não no dia a dia operacional, mas fico ali ligado para ajudar e tal. Então é isso. Hoje eu gerencio o meu tempo muito eliminando completamente as distrações. E aí eu consigo fazer muita coisa. Entendeu? Legal. Eu acho que esse foi uma virada de chave, a questão do aproveitamento do tempo. Isso eu aprendi morando em São Paulo. Morando em São Paulo. Morando em São Paulo. Os 8 anos que eu morei em São Paulo, eu aprendi isso. E aí, exemplos práticos assim, de eliminar distrações? Eliminar distrações. Exemplo, meu telefone celular, ele não toca. Legal. Está habilitado que ele só toca para quem está na minha agenda. Quem não está na minha agenda vai para a caixa postal imediatamente. Ponto. E depois, se a pessoa quiser muito falar, ela deixa o recado, né? Mas como ninguém quer deixar recado, então não era tão importante assim. Entendeu? Então, coloco ali. Esse é um exemplo. Muita coisa assim, eu faço muito o Pareto das atividades, meio que intuitivamente. Cara, vou fazer isso aqui. Qual o ganho que isso aqui efetivamente vai trazer? Mínimo. Eu não estou falando só de ganho financeiro, ganho de impacto também. Não vou fazer. Fim. Por exemplo, planejamento de conteúdo. Faço um planejamento anual. Todos os vídeos saem no meu canal terça-feira, eu já gravei. Eu fui lá um dia no estúdio de São Paulo e gravei 55 vídeos em um dia. Caramba. E com um plano do que eu queria passar. Entendeu? Então, os grupos de estudo de leitura já estão com material até o final do ano definido também. Né? Então, eu faço planejamentos anuais, concentro, tem aqueles momentos do ano onde eu concentro a atuação para daí para frente ficar mais respondendo aquilo que vem surgindo e matar rápido aquilo que aparece. Apareceu, ataco rápido, com tempo livre para atacar. Por quê? Porque eu preciso rapidamente voltar para o principal, que são as atividades físicas. Pô, legal. É massa ouvir isso, é clareza assim, do que realmente importa. Aquela coisa para eu depois ficar pensando, né? Depois de acabar esse Cara, eu acho que assim, o propósito todo é esse. O propósito de investir, de economizar, não é investir e economizar, é isso aí. Eu acho que você conseguir implantar um estilo de vida que você sonhou, que você imaginou, esse é o desafio, né? Então eu olho muito isso, eu privilegio muito essas coisas. Daí que eu saí de São Paulo, passei o ano passado nômade, foi Espírito Santo, que é a minha terra natal, depois Bahia um mês, depois Sergipe um mês, depois Alagoas um mês, depois Paraíba um mês, depois Pernambuco foi só uma semana. Depois Rio Grande do Norte um mês. Aí voltei para Florianópolis, porque Florianópolis tem essa estrutura de treino de surf e tal. Então, assim, né? Se é prioridade, eu vou para onde está a prioridade. Fiquei o semestre inteiro do ano passado. Aí, final do ano, eu fui para São Paulo e fiquei janeiro inteiro. Aí, dei um gás no que eu podia adiantar. Fevereiro, fui passar o mês com os familiares no Espírito Santo. Em março, voltei para Florianópolis e vou ficar o ano todo.
E quando preciso, venho aqui, vou em São Paulo um dia, faço um bate-volta e tal, e vou gerenciando assim. Então, consegui realmente, assim, colocar dentro de uma rotina que, para mim, hoje, é muito agradável. Pô, que legal. Muito agradável. E eu vejo muito isso, até já puxando com a próxima pergunta, né? O teu canal no YouTube foi um dos primeiros, era enorme, putz, pegava um monte de views. E eu vejo hoje, e é a tese, até vou te perguntar, tu pode me desmentir se eu estiver errado, de que assim, tu virou uma chave do tipo, olha, eu não vou fazer aqui o título que as pessoas querem clicar. Caguei. Então tá certo a minha tese. Eu vou falar o que é importante e quem achar importante que aqui vai ver, e vai ver um conteúdo do caralho, né? Pra mim, eu faço o conteúdo depois de maneira que eu vou olhar o conteúdo e falar, eu queria falar sobre isso aí. Massa. Entendeu? Foda-se. Se vai ter 1.000, se vai ter 10.000, se vai ter 500, se o cara vai ficar puto. Caguei mesmo, de verdade. Com tranquilidade ainda. Entendeu? Assim, eu não sei se é legal ou se não é, mas aquilo que eu te falei de transformar aquilo que você faz em algo que realmente saia de você. Então, eu tenho certeza de que aquilo ali que está colocado ali é algo que eu pensei em fazer, pensei que vai ser útil para o cara, pensei que o cara pode ver hoje. Uma outra coisa, aquele conteúdo ele pode ver hoje ou daqui a 5 anos. Vai ser válido. Sempre pensei nisso. Sim. Sempre, sempre. Não tem conteúdo no meu canal, tem mais de 1.000 vídeos que não sejam conceituais. Porque a ação da Petrobras subiu hoje. Foda-se. Porque subiu hoje, cai amanhã, aí não sei o quê. Aí vira o dia a dia. Dia a dia, eu entendo que o conhecimento é ele tem que ser escalável, da seguinte sentido. Eu aprendo hoje e posso usar durante 30 anos. Legal. Agora, se eu aprendo hoje, tem que esquecer e aprender de novo amanhã, então ele não está sendo escalável. Então, eu foco muito nisso. Uma outra coisa que eu fiz, que eu não sei se afetou até, porque teve realmente uma queda de visualizações e tudo, mas eu desmonetizei completamente o YouTube também. Desligou em todos os Desliguei porque, cara, você não sei se você tem o YouTube Premium lá, para não ter, eu tenho esse serviço, né? Não quero ver propaganda. Então, não tem interrupção. Então, eu tenho lá o YouTube Premium. E quando saiu essa assinatura que eu assinei, eu achei a experiência tão fantástica como alguém um usuário. Eu falei, não, eu vou desligar todas as monetizações do meu canal. Que massa. Entra um dinheirinho, foda-se, mas vai ser mais legal para quem vê assim. Então vai ser mais legal para ele, eu vou curtir e tal, beleza, e tá tudo certo. Eu tô falando que massa, legal e tal, porque eu tô pensando aqui numa frase do Warren Buffett, que é uma pergunta que ele faz, né? O que você prefere? Ser o melhor marido do mundo e ser reconhecido publicamente como o pior? Ou ser o pior marido do mundo e ser reconhecido publicamente como o melhor? É uma frase para fazer pensar sobre como é que tu enxerga sucesso, né? Se é sobre um fator externo, 50 mil views por vídeo e tal, ou se é por um fator interno, tipo, cara, eu sei que tô fazendo o meu melhor e foda-se o resto. É isso aí. Cara, tem um livro que é um best-seller, que é aquele Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes. Sim, sim. Que acho que é no final do 2º hábito, que ele faz o exercício, não sei se é do obituário, sei lá, tem um nome assim. Mas qual é a ideia desse exercício? Você chega lá no dia que você vai morrer. Não, você chega lá, tá tendo um velório e tal, e você chega perto do caixão e é você que tá lá, naquele seu dia. E aí, o que você gostaria de quem fosse fazer o resumo da sua vida dissesse? Mas a ideia aqui não é o que você quer que um outro pense de você, a ideia do que você gostaria de ter feito mesmo. Cara, a vida dele, na minha ótica, valeu a pena ou não valeu a pena. Então, quando eu li isso a primeira vez, eu acho que foi lá pelo ano 2007, assim, né, bem... Cara, só que esse negócio fica na minha cabeça até hoje. E de vez em quando eu volto lá. Por quê? Porque quando você morre ali, fechou a história. Enquanto a história está em aberto, a gente vai construindo, mas ali fechou. Então, quando eu fechar essa história aqui, o que eu quero que tenha sido? E tem uma pesquisa aí que foi feita, eu não me lembro os nomes, né? Mas assim, de uma pessoa que acompanhou pacientes em estado terminal. E de que você se arrepende? Tipo, as 5 respostas principais eram: porque eu não me reconciliei com fulano, porque eu não dei mais atenção à família, porque eu não fiz o que eu queria. Não fui fiel aos meus valores. Ninguém falou de dinheiro, meu. Ninguém falou de, eu queria ter conquistado o mundo, né? Ninguém falou isso. Então,
eu acho que essa reflexão, cara, é filosófico, hein? Mas essa reflexão de morte, eu acho do caralho. Pra mim é uma coisa que mudou a forma com que eu vivo a minha vida. Eu fiz esse exercício, eu li em outro livro chamado The Pledge, um livro não tem em português, mas é do Michael Masterson. Enfim, é um cara do Grupo Ágora, aquele grupo que comprou Empíricos lá atrás. Esse cara é muito bom, muito inteligente. E tem esse exato mesmo exercício. Ele deve ter pego a referência do livro do Covey. Pode ser. E eu fiz aquele exercício e tá salvo lá. Tá salvo numa pasta e de tempos em tempos eu olho. E é tão louco de eu falar isso porque no momento que a gente tá gravando, né? Sabe bem, eu acabei de voltar de um velório. Né? Eu voltei do velório do vô da minha noiva. E, poxa, lá só o que falavam era sobre o impacto que ele causou e tal. Um cara que veio de um ambiente muito pobre, né? Fez seminário para poder ter abrigo, moradia e conseguiu ascender com educação, professor e mudando de cara, sendo sempre professor, deixou um impacto foda, assim, pagou a faculdade de todos os filhos, todos os netos. Então, um cara que poxa, acho que ele ficaria muito orgulhoso, deve ter ficado vendo esse exercício dele. Então, acho que pra pensar. Você conseguiu fazer. Eu não consegui fazer nunca. Tu nunca conseguiu fazer? Não, nunca consegui Eu parei lá pela ação, mas eu li 107. Na primeira vez que eu li, eu parei no livro, a leitura ali, e eu não conseguia sair do lugar. Aí eu falei, não, eu vou continuar lendo o livro sem fazer o exercício. Porque aquilo ali já foi um impacto assim, cara, eu vou ter que pensar isso aqui quanto tempo? Porque, na verdade, isso aí tem o seu autoconhecimento. Quem você é, cara? Eu acho que essa é a pergunta desafiadora, né? Quem raios você é, meu amigo? E, pô, a gente responder isso é difícil. Então, você tem que realmente ter um autoconhecimento, pensar muito sobre os seus valores, sobre aquilo que importa, que não importa. Então, isso aí eu não consegui. E volta e meia eu penso, e eu tomei a decisão de, não documentar. Porque, primeiro, eu tive dificuldade de documentar, porque eu achei que na medida que eu documentasse, eu ia restringir. As palavras não vão exprimir a ideia do que eu estou sentindo para isso. Saca? Falta vocabulário. Sim. Mas eu sei o que é. Sim. Sacou? O que tu fez? Só não... É isso. Então, assim, cara, você viu um vídeo meu, tenha certeza que ele foi feito com boa fé. Legal. E até trazendo para isso, né, para a tua realidade atual, algumas pessoas certamente já te conhecem, né, que vão estar escutando o podcast, assim como pessoas não conhecem, vão te procurar e vão ver lá muito hoje, né, que tu tem uma parceria ali, uma associação com uma instituição financeira, Sim. O BTG. Então o André está falando de propósito, está falando aqui de valores, mas daqui a pouco ele está vendendo a alma a uma instituição. Sim. Como é que é esse processo de produção ali, de parceria? Então, como é esse dia a dia? Como é que se gerou essa associação também, né, para ti? Legal, boa pergunta, gostei. Então, como eu falei, todas as decisões sempre foram baseadas no acho que vai ser legal, vai valer a pena, tô dentro. E quando surgiu a possibilidade dessa parceria acontecer, a gente conversou por um tempo, 1 mês, 2 meses. O que é legal para você, o que você está confortável, o que não. Eu expus na época os meus medos, né? Eu não quero ter uma interferência editorial, eu não quero isso. Isso é o que mais me preocupa. Não, fique à vontade e tal, beleza. Então, fizemos lá, chegamos, foi construído aquilo em conjunto, né, para um projeto que estava no começo. Então eu falei, uma instituição desse porte, com um projeto bacana e com a liberdade, não vou. Tanto Ramiro, que recentemente, eu não sei se recentemente 6 meses, eu acho que é menos que isso, mas eu fiz um vídeo que eu queria alertar sobre day trade no canal do BTG. Caramba, massa. Entendeu? Eu falei, vou fazer um vídeo sobre day trade no canal do BTG. Tá. Deixaram de bolsa. Não tem essa de deixaram. Cara, faz o que você acha que tem que falar. Sim. Entendeu? Então, assim, eu nem esperava que seria tão assim. E foi uma parceria maneira e que eu sou muito orgulhoso de ter e aprendo muito com aquela galera. E eu consigo manter uma relação tão boa que não impede os meus projetos. A gente se envolve em outros projetos que não estão no escopo formal da parceria, mas que é sempre um prazer.
Então é uma coisa que eu consegui levar essa vibe de, puta, isso aqui é relevante, vamos fazer, consegui levar. E até pegando esse gancho, assim, quando tu assinou essa parceria, como é que foi? No sentido de, assim, da tua audiência, né? Porque eu sei muito bem que, assim, quem gosta fica quieto, te manda no direct. Porra, parabéns, que orgulhoso, felizão por ti. E quem não gosta, manda publicamente. Pelo menos a minha visão é isso. Hater grita em público, quem gosta elogia com like, elogia com direct, com uma coisinha mais... Ou faz um apontamento de preocupação, se for o caso. Muito bem colocado. E como é que foi contigo? Porque tu era um cara que eu me lembro que defendia muito, né? Independência. Sim. Que se tu tem essa parceria bem clara, tu pode falar o que tu quiser, imagino eu que ainda exista. Sim. Né? Mas só como é que foi esse momento, que me surgiu essa curiosidade vendo a pergunta. Cara, então, e eu tinha falado sobre isso um pouco antes, assim, né? Sobre a importância da independência, porque uma coisa é o conteúdo, outra coisa é a propaganda. E às vezes essas coisas se misturam e é aí que está o problema, na minha concepção. Então, muita gente que acompanhava e tal falou, pô, que massa, eu fiquei feliz e tal. Alguns falaram, pô, mas não vai perder a independência e tal. Eu falei, não, espera, você já me acompanha, você já me conhece, espera. E veja. E alguns desceram a lenha, naturalmente, isso aí tudo. Mas, cara, o interessante desse processo é que antes dessa parceria, eu tive a oportunidade de ter outras parcerias que não iam nessa linha. Então, essa não foi digamos, a única parceria possível. Então, as outras que foram colocadas, que não eram nessa linha, eu não quis. Então eu falei, bom, mas também não adianta eu ficar tentando convencer ninguém de que é ou de que não é. As pessoas vão ver. Então, às vezes, quando sai o vídeo lá de eu metendo o pau no day trade, lá em alguns fatores do day trade, as pessoas falam, pô, ele manteve realmente aqui a independência, né? Isso leva um tempo. Então, assim, eu entendo e acho, inclusive, saudável que o cara tenha essa dúvida. Legal. Vocês não, quem tá pensando... Saudável. Então, se ele tem dúvida... Eu teria essa dúvida. Então, assim, saudável. Siga acompanhando o conteúdo e depois você me diz. Legal. Depois você me diz, cara, eu não vou tentar te convencer. Você diz. Então, ao longo do tempo, as pessoas que acompanharam puderam ver. Entendeu? Massa. Então, a independência está 100% preservada, sempre foi. Muito bom. Antes de ir para a próxima pergunta, tem uma coisa que me lembrei aqui. Na hora que tu falou do exercício do funeral... até te ouvindo falar, poxa, eu não coloquei no papel, tá? Mas eu sei. Olha só que coisa louca aconteceu recentemente. 3 anos atrás, eu conheci um exercício tipo esse, que eu fiz até antes, o exercício do funeral, que é um exercício que é o seguinte: tu pega uma folha de papel, ó, se tá ouvindo, pode ir por esse caminho. Pega uma folha de papel, dobra ela pela metade, e depois dobra de novo pela metade, vai formar 4 quadrantes no papel. Tu escolhe o título de cada quadrante. Título é uma área da tua vida. E aí tu já começa a escolher quais áreas tu valoriza mais. Vai escolher 4 áreas que tu valoriza mais. Uhum. E aí, dentro de cada quadrante, à mão, tu escreve o seguinte, tá? Tu imagina o seguinte: tu tá na rua daqui a 5 anos, o André tá lá na rua daqui a 5 anos, encontra um amigo e ele pergunta, e André, como é que tá a vida e tal? E aí tu responde, bicho, cara, a vida tá, assim, melhor impossível. Eu não consigo pensar numa vida melhor do que essa. Tá tudo dando certo, é impressionante, velho. Eu tô no auge, tô feliz, tô no auge de tudo. E tu tem que imaginar genuinamente tu falando isso. Daí o que tu tem que escrever nessa folha é: pra eu ter respondido isso, como é que tem que ser minha vida daqui a 5 anos? E aí tu escreve na voz ativa. E aí tu vai lá, escolhe os quadrantes, sei lá, saúde, família, finanças e profissional. Enfim, tu escolhe os quadrantes, tu escreve como é que vai estar a tua vida. E aí eu me lembro que eu li um livro e tal, fiz aquele exercício, mostrei, acho, para alguns alunos na época. E recentemente eu tava regravando as aulas desse curso em questão, que era o Mestre Capitalismo. E aí eu fui pegar, deixa eu ver como é que tá meu exercício de 3 anos atrás. Porque era um exercício que eu tinha que pensar 5 anos à frente. Uhum. Faltam 2, né? Vamos ver como é que estão as coisas, o que eu pensava. E, cara, aquilo lá foi assustadoramente... Eu nunca mais tinha lido isso. Eu tinha deixado numa gavetinha. Tinha errado em não consultar. Foi assustadoramente coerente com coisas que eu fiz, coisas que eu conquistei e com o que eu valorizo até hoje. Que legal. E eu nem me lembrava de ter feito aquele exercício. E, inclusive, me abriu os olhos pra, tipo, coisas que, porra, olha só, valorizava pra caralho isso e eu não tô fazendo. Uhum. Então foi bom pra validar algumas coisas, tipo, porra, que foda, tu conquistou.
Foi bom pra mostrar, porra, tu é tu mesmo. Você abandonou. E também pra mostrar que tu abandonou isso aqui. E não teve situação que você falou, isso aqui eu já não valorizo tanto mais? Uma pequena situação que eu não valorizo tanto mais, mas assim, não valorizo o como. Né? Que é uma loja assim de números da empresa, que a gente ainda quer crescer, a gente entende que crescer, impactar mais pessoas, mas tem muito claro pra mim que eu sou um empreendedor, não sou um empresário. E naquela época eu misturava todas as coisas com o meu sócio, hoje em dia é bem claro, ele é o CEO e eu invento as coisas, invento muitas coisas e toco com autonomia muitas coisas. Então aquilo lá, tipo, você, isso aqui é mais ele que vai puxar, não eu. Mas, porra, eu voltei a jogar tênis, por exemplo, por causa disso. Ele dizia, tô jogando tênis 3 vezes por semana, tô jogando bem e tal. Eu falei, caralho, velho, larguei o tênis, tô acima do peso, só como churrasco, tomo cerveja, tem que voltar a jogar. E desde então, cara, faz quase um mês jogando, 3 vezes por semana. Que massa. Regradinho, tô perdendo confiança de jogar bem, né? Tô perdendo um pouco de peso, inclusive, tá bom, né? Como é que estão os jogos, Amiro? Os jogos, nenhum jogo aqui, ó. Nenhum jogo é oficial. Mas quando chega o torneio, eu ganho. Quando chega o torneio, eu ganho. Mas torneio é gente conhecida, familiar. O problema é que ele nunca joga torneio. Ele só treina. Cara, sobre isso que você falou aqui, eu tava falando, vem a coisa dos insights, né? Eu me lembro que antigamente, não, sempre tem aquela história das resoluções de ano novo. E com a experiência das resoluções de ano novo, acontecia comigo, assim, muito de eu colocar determinadas metas que o mundo ia caminhar do jeito dele e que eu me afastar, mas não que eu deveria voltar, mas que elas pararam de fazer sentido. Talvez isso, com quanto menos idade você faça, talvez isso, eu estou especulando, eu não sei a resposta, talvez isso aconteça mais, porque você meio que não sabe quem você é direito e tal. Quanto mais tempo. E aí eu parei de fazer as anuais e comecei a me guiar mais por princípios. Porque aí eu não tenho exatamente, mas eu tenho norte. É para este caminho. Neste caminho eu vou corrigindo ali com uma estrada larga, que eu posso ir mais pelo canto direito, mais pelo canto esquerdo, mas tem que ir naquela direção. Então hoje eu me guio muito mais por norte do que por coisas um pouco mais pontuais. Mas, na verdade, pelo que você falou, esse é um exercício de princípios e não de... Não é verdade? O que está por trás daquilo são princípios. São princípios, exatamente. Que são mais permanentes dentro do que você valoriza. Dentro de você como indivíduo, né? Então, eu acho que o guiar por princípios é fundamental, é legal. Acho que não tem uma contraindicação, né? Importante. Me parece, porque quem sou eu para dizer que é assim, me parece que isso leva a um bom resultado. Legal. E quando eu falo de resultado, eu não estou falando resultado para terceiro, resultado individual mesmo. Sim, da métrica interna. Exatamente. Né? É isso que mais importa. E tu falou, não te vi, tu apontou pro livro quando tu falou em princípios. Então, eu te pergunto, como é que foi a história aí desse livro, Finanças da Vida Real? Pague as dívidas, conquiste seus sonhos e garanta uma boa aposentadoria. Conta um pouco mais como é que foi esse projeto aí. Cara, na verdade são 2 projetos, assim, né? Tem esse aqui, tem outro, esse aqui também que tá escondido aqui, mas eu quero mostrar esse aqui também, tá? Boa, fica à vontade. Tá, porque esse título aqui tem um monte de coisa que dá pra brincar com ele. O investimento perfeito, eu gosto esse aqui saiu em agosto, setembro de 2021, e esse aí saiu agora em fevereiro. Esse aí é o seguinte, eu entendo que um indivíduo, se ele quiser progredir financeiramente, às vezes... torturar os investimentos é menos efetivo do que trabalhar as finanças. Torturar os investimentos? Que seria isso? Torturar é o seguinte, o investimento dá 10, eu quero fazer de tudo para ele dar 11 ou 10,5. Porra. Sim. Entendeu? Tipo assim, existe um nível de aprendizado que você tem o ganho, depois o ganho passa a ser muito residual. Então, em alguns momentos, você pode ser o AIS do investimento, mas às vezes a melhoria da situação financeira pessoal te permite aportar mais, o que vai fazer o seu processo de aceleração. Muito mais rápido, né? Vai acelerar muito mais. Então eu entendo que tinham 2 coisas que eu precisava de publicar, que eram as minhas ideias, que eram as coisas relacionadas às finanças, desde a pessoa que está com endividamento, com dificuldades, que é mais uma parte de conscientização. Depois o livro vai evoluindo para uma parte que vai falar de métodos, de acabar com a dívida, não sei o quê, blá, 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 até chegar no investimento.
E um outro, que é esse aqui, que é a alocação de investimento, que para mim é mais importante do que a escolha de produtos. Totalmente. Né? Então, assim, o resultado vem da alocação. Então, são duas coisas que eu queria publicar de ideias que eu tinha em mente e que foram esses projetos. Esse foi pela editora Alta Books e esse aí pela Leia. Então, esses aí são mais mentalidade financeira, coisa do dia a dia, coisa, como é que eu controlo meu cartão, como é que eu administro meu orçamento e tal. E esse aqui depois, aí começa a entrar na acumulação, no final, e esse aqui já falando da alocação. Então, basicamente, isso aqui é para qualquer pessoa que ainda não está conseguindo investir, não está sobrando para investir? Pode ser essa pessoa, mas pode ser aquela pessoa que fala, porra, deixa o que eu posso melhorar nas minhas finanças pessoais. Entendi. E ali é para quem investe? Ali é para quem investe. Ali o cara já fez o dever de casa das finanças, ele já acumula e tudo. E como é que eu tenho diretrizes de alocação? Legal. Que é um assunto muito importante, né? Que ninguém fala. É o que a gente faz aqui do serviço de Wealth Management, que é basicamente, cara, tu conhecer cada pessoa, conhecer os objetivos, conhecer o perfil e desenhar uma meta de carteira, né? Quanto é renda fixa, quanto é renda variável e seguir, buscar essa meta na composição da carteira. E aí os produtos, certamente, a escolha deles é secundário a uma boa alocação. A estratégia, né? Boa, que massa. Falando um pouco de investimentos, Bona, a gente faz uma pegada de marketing engraçadinho, que é fazer um paralelo com o nome do podcast, Passou do Ponto, com o momento em que tu fez uma cagada financeira, o momento que tu passou do ponto na gestão das tuas finanças ou investindo. Tem um monte de história trágica do meu início como investidor, fiz um monte de cagada, comprei mico, fiz day trade, segui dica de fórum e tal, mas a galera que conhece muito bem as minhas cagadas. E se tu puder contar uma assim que te marcou e trouxe uma lição, acho que é um jeito muito bom de aprender. Né? Pode ser 3? Pode ser 3, pô, legal. Não, a primeira foi relacionado com esse conteúdo do livro amarelo aí. Foi quando eu abri uma conta universitária e alucinei com o cartão de crédito, estourei todo, o cheque especial e o cacete. Tudo. Caramba. Tudo. Então, assim, é aquilo que eu falo, né? Eu não sou um cara de finanças, eu sou um cara normal desse que tá andando na rua ali agora, que falou, porra, eu tô fazendo merda. Eu preciso não fazer mais merda. Né? E daí eu tive que me desenvolver. Então, eu passei por todo esse processo de ter o cartão, não saber usar, de ter o cheque especial, não saber usar, me arrebentar todo, ficar... Ainda bem que naquela época lá, universitário, não sei o quê, os limites não eram elevados, então você quebra, né? Mas é uma queda aqui de 1 metro, não é uma queda de 5 andares. Então, beleza, você tal, e depois resolve. Teve uma outra situação, que foi empreendendo, que deu muito errado, porque era em outra área também, era na área de turismo, e a gente deu um passo de crescimento que foi errado, foi tomando alto risco e não deu certo, e aquilo me atrapalhou durante muitos anos, assim, sei lá, de 2003 até 2006, assim, 2007, foi perrengue para pagar os problemas. Né? E investimento, o day trade eu até que percebi rápido. Não chegou a perder tanto? Não. Fiz... mas percebi rápido. Mas eu me lembro que teve uma semana, especificamente, que eu estava alavancado, né, comprado a termo, e ainda peguei o que tinha na corretora e fiz uma operação no boi alavancado também. Em 2008? Não foi 2008. Acho que foi 2009. Foi 2009. E aí aconteceu naquela mesma semana, numa semana assim, a carteira desvalorizar 35%, 36%. No Covid, o ano passado, a carteira caiu bem, né? Muito mais do que isso. Só que naquela outra época era loteria, era um negócio que você não sabia. Não sabia o que estava fazendo, né? Não sabia. E no ano passado, deixa eu fazer minhas coisas aqui, depois isso... Né? Porque já é uma outra pegada, uma outra maturidade e tal. Até rebalanceou, né? Comprou na baixa. Aproveitei os movimentos e tudo, né? Natural. Que massa. Então, assim, foi um problema de administração financeira, foi um problema de empreendedorismo errado, despreparado e sem um planejamento financeiro para isso, e foram algumas operações alavancadas que não faziam o menor sentido. Eu perdi foi 2008 porque o Fábio Figueiredo esteve aqui semana passada, ele falou da moda da época da moda da operação a termo, que era aí 2007, 2008, 2009. O que eu posso te falar é que em 2009 o índice subiu acho que 80%, eu perdi uns 25%.
Caramba. Então você imagina, lição, né, pra muita gente. Você ficou 105%, na verdade, de diferença pro índice, né? Tem que ser muito ruim, não tem? Mas acho que trouxe uma lição para muita gente. Eu conheço muita gente boa do mercado, meus mentores assim no mercado, que comentaram do erro de 2009, que é o seguinte, eles viram a crise, o cenário estava horrível, então eles pensaram, eu vou deixar 30% da carteira do meu FIA em caixa. E aí a bolsa subiu 85%, o FIA menos, porque estava com 30% em caixa, e ficou a lição de não. Um fundo de ações, ele tem que estar comprado em ações, e ponto. E aí o investidor faz a alocação do jeito que quiser. E se quiser também balancear, né, contar um acerto legal, uma ideia legal que te ajudou a investir melhor, ter melhores resultados. Cara, então, o momento chave para mim na parte de ações foi realmente a conexão com a empresa. Para mim não foi difícil, por já ter empreendido, por já entender que as coisas têm um prazo e tal. Foi muito natural, E isso foi um acerto, porque hoje, assim, quando a bolsa caiu lá no Covid, ou lá em 2014, que ela também ficou um tempo ruim ali, né, de 2010 a 2014, não andando muito e tal, aqueles fatores não me tiraram do processo, entendeu? Eu estava bem convicto, assim, né? Cada ano que passa, você está mais convicto, né? Sim. E quando eu fico com algumas dúvidas, eu vejo meus próprios vídeos também. Eu falo, deixa eu ver o que esse animal está falando aqui, porque, peraí, né? Ele tem que minimamente se ancorar. Eu não sei se você passa por isso, Ramiro, mas às vezes eu tô com uma dúvida na minha alocação e falo assim, pô, peraí, o que eu digo disso? Eu digo isso. Então, é isso, né? Às vezes porque os vieses, eles vêm para todo mundo. Tipo, não é porque você conhece os vieses que você estudou que agora eles sumiram, não. A história do viés é você saber que ele existe, saber que ele vai te atacar e você saber se defender dele, né? Mas eliminar não tem como. Então, eu acho que essa maturidade ao longo do tempo, assim, de perceber a renda variável tal como ela deve ser vista, traz muita tranquilidade no investimento. Então, aquelas coisas básicas da reserva de emergência, de tudo, aquilo tudo se prova ao longo do tempo, né? Se prova, porque você, deu uma crise, beleza, você não depende desse dinheiro para fazer compra no supermercado. Então não tem problema, né? Então, muito bom. Para as perguntas importantes agora, André, migrar para elas. Não, peraí, mas todo o resto não era importante? Não, o resto era um aquecimento. O resto era o quê, então? O resto era um aquecimento aqui. Quer dizer, você vai cortar todo o resto aqui do podcast? Vamos começar pelo fim. Tá. E é legal, porque são as perguntas importantes, mas a gente já falou bastante um pouco sobre as possíveis respostas delas, né? Mas a primeira é, pra ti, dinheiro traz felicidade? Tá no livro aí, pode comprar. Ó, galera, leiam aqui, ó, arrasta pra cima pra saber a resposta. Finançasnavidareal.com.br. Eu criei o link e redirecionei lá para facilitar. Cara, o dinheiro não traz. Não tem convicção que não traz. Porém, eu entendo que ele é uma das habilidades que a gente precisa de ter, de desenvolver, para poder... Até porque, velho, o que é felicidade, né? Só isso aí já dava muito tempo de conversa, mas para o que se chama com algo parecido com isso. Então, porque eu acho que o dinheiro não envolve só você ser superavitário, mas envolve o autoconhecimento. Porque é o seguinte, se eu tô com vontade de comprar um negócio porque eu vou parecer legal, eu preciso ter um autoconhecimento e falar, eu não preciso comprar essa merda. Sim. Então, ele também desperta gatilhos de autoconhecimento que são importantes. O que você prioriza? Quais são as suas premissas? O que é importante? E aí a sua decisão financeira vai sendo afetada. Então, ele não é um assunto à parte da realidade, saca? Na minha visão. Então, ele não traz por si só, mas ele é uma ferramenta importante de autoconhecimento e também no sentido financeiro de proporcionar condições para que você possa caminhar em direção a isso. Basicamente, no resumo, né? A falta de dinheiro traz infelicidade. Certeza. Total certeza. E o dinheiro talvez, se bem usado como uma ferramenta, ele pode trazer uma vida mais feliz. O que não pode é ele virar o objetivo por si só. Né? Isso aí é um padrão. 6 a cada 6 pessoas que vêm aqui no podcast comentam a exata mesma coisa. Alguns falam que sim, traz e explicam por quê, a explicação é igual à tua. Outros falam que não traz e explicam por quê. Na verdade, você sabe que tem acho que está em qual livro, hein? Não lembro, que fala justamente sobre a renda
de felicidade, não sei se é no Kahneman. É no Kahneman. É um estudo que ele fez, eu não sei se está no livro. Que na medida em que... É tipo assim, na medida em que o salário vai aumentando, você tem incremento de qualidade de vida. Chega um momento que os incrementos passam a ser residuais na qualidade de vida. Então, que teria um nível ótimo de renda, onde a partir dali o incremento de renda já não traz mais retorno. Eu tive um papo cabeça sobre isso com o José Passos, do Papo de Holder. Legal. Ele trouxe, referenciou, e eu comentei com ele, inclusive, cara, eu li esse estudo, e assim, pro que é chamado de prazer é bem isso. Porém, em algum nível de felicidade, que é assim, na lógica de tu viver com um propósito maior, de tu conseguir tá bem consigo mesmo, o dinheiro continua aumentando. Sim. E a lógica é, a partir do momento que tu resolveu todos os problemas financeiros, que nada mais que possa ser resolvido com dinheiro vai deixar de ser resolvido, tu tem tempo para conseguir se dedicar ao teu propósito, ao que tu mais... Cara, isso é pirâmide de Maslow. Exatamente. Sacou? Você resolve as necessidades fisiológicas básicas e tal, e vai partindo para a autorrealização. E aí tem um processo de reinvenção do indivíduo. Não é? Porque primeiro você está ali querendo resolver os problemas mundaninhos ali da sobrevivência e não sei o quê. Depois você já está com outras aspirações. Então, inclusive, eu acho que teve acho que foi um podcast que eu fiz um tempo atrás, que eu falei assim, você quer ser rico para quê? Tipo assim, depois que você for rico, o que vai acontecer? Né? Então, assim, cara, você já está no caminho, já está poupando, já está investindo. Beleza, então é só uma questão cronológica para isso chegar. Então, beleza, quando chegar, o que você pretende fazer? Cheguei. É o quê? Você vai ficar agora sentado no sofá? Não, agora eu vou. Então, esse agora eu vou também tem que ser preparado psicologicamente antes. Porque, cara, vou falar uma coisa para você. Quando você começa a ter tempo livre, é difícil, tá? Não é fácil ter o tempo livre. Eu sei. É impossível, cara. É difícil, né? É um processo interno que dá um incômodo e tal. Eu tô tentando sem sucesso há bastante tempo. Então, assim, às vezes, por exemplo, esses esportes que eu faço, de certa forma, são desafios que me ajudam a ter objetivos, ter as coisas que a gente faz, às vezes, com o ONG lá, junto com o BTG e tal, são coisas para... Cara, vamos entregar mais coisas, dá para entregar, o tempo tá aí, vamos entregar, entendeu? Então, tem essa reinvenção particular que eu acho que rola também. Pô, que massa. E ainda nessa linha, assim, beleza, dinheiro não traz felicidade, mas tem algum gasto que pra ti, no teu contexto, na tua forma de enxergar o mundo, uma forma de gastar o dinheiro que indiretamente ou diretamente traz mais felicidade? Tem? E se sim, o que tu diria aí nesse ponto? Não, cara, eu acho que tem. Eu não tenho. Eu não tenho algo assim. Para mim, as coisas estão mais ali. Tudo bem, gastar grana com os treinos de surf. Isso que eu me meti pra porra. Perfeito, perfeito. Não é algo barato. Sim. Tipo, porque tem 2 caras filmando, tem 2 caras te orientando, te mandando não sei o quê, tem viagem para surfar. Não é barato. Qual o retorno financeiro de 0? Mas qual é a satisfação que você sente? Altíssimo. Entendeu? Então, dentro da classificação lá das minhas despesas lá, tem lá uma que é cuidados pessoais. Aquela minha despesa ali é elevada. Entendeu? Que são essas coisas. É o esporte, é não sei o quê. É coisa que não vai dar retorno financeiro nenhum. Mas que, cara, aquilo ali é por aquilo que você vive. Você viveu a vida pensando em fazer aquelas coisas. Na hora que chega as coisas, então você fala, não vou fazer porque agora eu preciso economizar. Pra quê? Pra fazer essas coisas, então. Tem que fazer as coisas, pô. Exatamente. Legal. E eu diria outro, ouvindo a tua história, né? Pô, poder se dar o luxo de virar nômade por um ano, vivendo cada vez em um lugar. Isso foi legal. Esse dinheiro ajuda pra caramba, né? Porra, massa demais. Tem um momento aqui que eu preciso até pegar a colinha. Tá? Pô, teve alguma coisa que você fez pergunta junto com isso aí? Não? Foi o que você falou? Não, seria um gasto assim que, poxa, claramente traz mais felicidade. Mas no geral, eu acho que, assim, a ideia de cuidar das finanças não é você não consumir, é você consumir mais e com qualidade. Sim. Mais pode ser ou pode não ser, mas com qualidade com certeza. Então, quando você é controlado, você não joga dinheiro fora com juros, você não joga dinheiro fora com impostos desnecessários e tal. Então, tudo isso vai te permitir consumir para você. Você vai transformar os juros num negócio para você. Então, é para isso que a gente cuida das finanças. É para usufruir. Não é para viver igual um mendigo, né?
Então, eu acho isso. É muito bom, é importante ter essa consciência, porque muitas vezes no processo de enriquecimento, as pessoas cortam tanto, poupam tanto, que depois se sentem mal gastando. Exatamente, eu falo sobre isso aí também, cara, muito legal que você colocou. Tipo assim, às vezes você desenvolve uma mentalidade de mesquinharia e depois você não consegue voltar. Aí você vive como se você vivesse na escassez, depois de cumprida a trajetória. Pô, não é legal isso aí. Eu sou um exemplo claro disso. Por muito tempo, cara, eu tive muita dificuldade de, ficar num hotel legal, fazer uma viagem a mais, investir um pouquinho mais, cara, num apartamento. Foi, cara, um processo Ramiro, duro de virar chave. Tem uma coisa também que é o seguinte. Tem gente que quer determinadas coisas e tem gente que quer coisas mais simples. Eu sou aquelas pessoas que gostam de coisas mais simples. Eu não sou aquele cara que gosta muito de coisas luxuosas, sabe? Assim, não é que eu não gosto, cara, não me faz falta, entendeu? Assim, não sinto. Então, por exemplo, essa camisa aqui eu uso para dormir, uso para vir no podcast, uso para ir no BTG, uso para gravar vídeo e tal. São 5, 6 camisas dessas que eu tenho. Fim. Essa calça jeans é única. Esse tênis é único. Sacou? Isso porque quando eu fui fazer o nomadismo eu tive que reduzir. Mas eu não quis voltar. Entendeu? Eu falei, não, legal, cabe tudo numa mala média, mais as pranchas de surf, um violão e acabou. Não, mas fácil assim. Sacou? Acabou. Se falar assim, vamos mudar para a Austrália agora, 15 minutos minhas coisas estão prontas, pode passar aqui embaixo. Entendeu? É isso. Então isso para mim tem valor. Então eu não quero ter agarramento, prendimento, quero estar realmente leve, sabe? Isso é uma coisa para mim. Então, mas isso não tem certo ou errado, cada um vai valorizar aquilo que é. Mas eu acabei chegando num modelo que também meu modelo é estar ali no final de semana, comer uma pizza com a patroa, pode falar patroa atualmente, eu não sei se não pode. Aqui Né? pode. Então tem que saber o que pode. Então assim, fazer as coisas ali pra gente, dentro do nosso mundo, dentro do nosso nível de satisfação. É isso, é uma coisa simples, não é simplória, lógico. Não tem essa de não vou comer tal coisa porque é muito caro. Não tem isso. Mas não é nada lá luxuoso pra caramba, entende? Legal. Isso é de cada um também. Cada um se encontra. É de cada um se encontra, mas é importante esse autoconhecimento, né? Porque tem gente que não tem. Tem gente que daqui a pouco valoriza tudo que tu comentou, mas busca tentar o luxo e Porque, tipo, de novo, não digo que tá errado. Eu acho que vale a pena a pessoa fazer a reflexão se aquilo é realmente algo que vai trazer felicidade. Porque normalmente alguns consumos eles trazem só aquela, eu não sei qual é a coisa que libera no corpo e tal, só no momento. Endorfina. Só no momento. E depois já cai ali. Então é uma coisa que até aquelas pessoas que têm compulsão por consumo, têm esses problemas, né? Que gastam pra caramba, que sentem naquele momento e depois, ao longo do tempo, elas já não se interessam mais por aquilo que elas adquiriram e tal. Então tem esse ponto também, que acaba sendo... É por isso que eu acho que as finanças ajudam nesse autoconhecimento geral, saca? Ajuda demais, né? Quase não tem como dissociar as coisas, né? O autoconhecimento ele vai passar pela parte financeira, queira ou não. Uhum. Massa demais, Bonan. Cara, a gente tem um quadro aqui, eu não sei se tá bombando ou não, porque a gente só publicou um episódio até agora, mas que é jogo rápido, assim. Eu mando algumas palavras, tem 10 segundos para responder, e aí eu mando pro pessoal lá nas comunidades online e tu é cancelado. Não, sacanagem. Manda ver. Vamos lá. Primeira palavra, criptomoedas. Risco. Curto prazo. Coisa de Zé Comprinha. E longo prazo. Coisa de investidor. Buy and hold. Essencial. Não. Fundamental. Não. Escolhe uma dessas duas. Fundo essencial. Value investing. Difícil. Boa. E uma vida rica. Tempo livre. Porra, legal. Boa essa. Vida rica não estava no script. Eu trouxe agora porque a gente falou bastante. Então toma, também não estava no script eu falar tempo livre. Pô, bom demais. E assim, ó, tu trouxe aqui o presente, né? O livro, que com certeza eu vou ler. E a gente tem também aqui uns presentes que eu não preparei tão bem antes.
Então tem aquela sacolinha protocolar, mas, pô, pra te agradecer aí, né? Pô, valeu. Veio até aqui pra conversar conosco, teve esse papo massa pra caramba, todo mundo aqui vai adorar. Vai ser um daqueles vídeos que... Make Value Invest Great Again. Por que eu falei difícil? Posso me defender? Não, fica à vontade. Não é fácil, não. Exatamente. Porque, olha, Value Invest se baseia no cálculo do valor da empresa, certo? E o cálculo se refere à projeção de resultados futuros, certo? Isso é impossível de fazer. É isso. O que eu digo que é bem difícil, é o investidor ter em mente o seguinte, é igual quando você vai empreender. Você faz uma planilha, você faz uma projeção e aquilo te serve de guia para tomar a decisão. Mas nada daquilo vai acontecer na realidade. Exatamente. Né? Então, nesse sentido. O que a gente faz aqui é um Value Investing simplificado. A gente olha múltiplos últimos 12 meses, vê se a empresa está barata ou não, olhando para o lucro operacional e compra as mais baratas, diversificadamente. É quase um factor investing, com um fator de valor, mas sem projeção, bicho, acho que é difícil. Não é para qualquer um, é para pouquíssimos, para falar a verdade. E mesmo os pouquíssimos não vão acertar. Exatamente. Né? Tipo, o próprio Damodaran fala no livro dele, olha, você tem que ter ciência de que qualquer cálculo de valor vai estar errado. Exatamente. Não vai acertar, né? Aproximação. A planilha aceita tudo. Exatamente. E aceita, né? Bona, muito obrigado pela participação. Valeu. Foi massa prazer, demais. Gostei muito desse papo. Vou refletir em muitas coisas que eu ouvi aqui. E a galera que nos ouviu, com certeza, também. Cara, obrigado. Foi um prazer enorme aqui estar com você aqui batendo esse papo descontraído, com cerveja. Nunca teve nenhum conteúdo meu tomando bebida alcoólica. Esse é o primeiro, hein? E nunca teve nenhum conteúdo teu comendo carne mal passada, porque essa aqui veio meio passadinha, né? Obrigado, Ramiro. Foi um prazer, cara. O prazer foi meu. Um abração. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Não esqueça, né? Escreve aqui onde você está vendo, comenta, manda para o grupo de WhatsApp da família, do condomínio. E isso acaba sendo muito importante para que mais e mais pessoas conheçam aqui. Passou do ponto. Só um ponto importante. As mídias. Mídias, desculpa. É isso que não tá no script, tem que melhorar o script. Onde é que o pessoal pode te encontrar aí, Bona? Cara, André Bona, você vai achar o canal do YouTube, você vai achar o site, Eu gosto do site até hoje porque eu gosto de gente que gosta de ler, tá? E tem o Instagram também, que tá também disponível. O Twitter eu cancelei porque eu achei um terreno muito, muito amaldiçoado. Tóxico. Muita briga, não quis mais não. Mas é isso aí, vai encontrar isso aí. Se você for no Google colocar André Bona, tem um outro André Bona que eu descobri que é um modelo. Aí tem umas fotos dele sem camisa e tal, mas não sou eu, não. Quem tá nos ouvindo pode achar que é, né? Quem tá nos ouvindo aqui Spotify, o podcast vai achar que é. Mas não se apaixone que não sou eu. Exatamente. Muito bom, valeu, Marcos. Bem lembrado. Valeu, Bona. Valeu. Isso aí. Um abraço, galera.